chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardasses o vinho bom até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje temos oportunidade de refletir sobre o Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 1 a 11, chamado o primeiro sinal público de Jesus. João relata 7 sinais. O primeiro acontece justamente numa festa de casamento, com a presença dos discípulos e também de sua mãe, e termina o Evangelho que tudo isso aconteceu para que os discípulos acreditassem nele. Mostra uma mulher intercessora. O casamento tinha ainda uma conotação diferente da nossa. Realizava-se a aliança que Deus fez com Israel. E no casamento, então, renovava esta aliança. Sempre foi visto o casamento como uma metáfora para lembrar a aliança de Deus para com o seu povo. Jesus é a nova e eterna aliança. Por isso, o sentido teológico e catequético de ser o primeiro sinal público de Jesus, porque renova-se esta aliança. Maria percebe que naquele casamento não tem vinho, mas não é só uma questão de faltar aos convidados uma bebida, mas tem um sentido teológico. O vinho significa a graça de Deus, significa a fé, a própria presença do Senhor. Já então nesse casamento faltava aquilo que é essencial, a vida sagrada, a vida de Deus. No casamento da antiga aliança entre Deus e a humanidade, a religião não era mais capaz de dar esta graça. Por isso, Maria intercede e Jesus diz: por que dize isto a mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. A hora plena de Jesus é a hora da cruz que ele entrega por amor e por salvação a toda a humanidade. Mas Maria tinha certeza de que algo ia acontecer, e por isso ela diz: fazei o que ele vos disser. Com isso, Maria nos ensina a obediência à palavra de Jesus Cristo. Diz o evangelista que tinha 6 talhas de água ali vazia, que os judeus costumavam usar.
Essas 6 talhas e o fato de estar vazia, de estarem vazia, significa também que tinha perdido o sentido da lei, o sentido da religião. Jesus então vem renovar e ele diz: enchei as talhas até a boca. Eles a encheram. Cada um deve fazer a sua parte no reino de Deus. O encher as talhas está ao nosso alcance. Devemos fazer a nossa parte e o Senhor encarrega então de complementá-la, fazendo que a água se transforme em vinho, dando sempre o sentido para a vida. E diz ainda o texto sagrado que foi o vinho melhor que serviu até o fim. Esse vinho melhor é a graça de Deus, é o sentido da nossa vida. E cada vez mais que a glória do Senhor se manifesta, nós acreditamos e renovamos esse compromisso de fidelidade. Maria continua presente na história da fé, na história da salvação, intercedendo por cada um de nós. Hoje, dia da Conceição de Aparecida, nós lembramos que na segunda quinzena de 1717 começa a nossa devoção aqui no Brasil à Senhora Aparecida, quando devia se apresentar o peixe para Pedro Miguel de Almeida de Portugal e Vasconcelo, conde de Assumar e governador da capitania de São Paulo e de Minas de Ouro, que estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, durante uma viagem até Vila Rica. O povo, querendo então fazer esta homenagem, encarrega os pescadores Domingo Garcia, João Alves e Felipe Pedroso para apanhar os peixes, numa época em que não tinha peixe, mas eles então rezaram a Virgem Maria e durante então a sua pesca, chegando no porto de Itaguaçu, eles pegam uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e uma imagem negra e sem cabeça, e depois pega a cabeça. Se torna um grande sinal da intercessão da mãe, porque naquela época a maioria dos brasileiros eram negros e eram escravos. Maria, aparecendo pela primeira vez na história da cor negra, ela também quer dar um grande grito de que todos somos filhos e filhas de Deus, temos a mesma dignidade e devemos ser todos respeitados. E a partir daquele momento, os pescadores apanharam muitos peixes, muito semelhante à história com aquela da pesca milagrosa do Evangelho. Maria continua dando seu Filho Jesus Cristo e muitos outros milagres o Senhor continua realizando hoje por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.